Olá, boa noite, como é que vocês estão? Tudo jóia? Espero que todo mundo bem, animados para essa semana que entra, né? Essa semana que começa com o nosso coração cheio de esperança naquilo que Deus pode fazer na nossa casa, na nossa família. Do que a gente se alimenta de esperança, né, gente? A gente se alimenta de esperança. Nem todos os nossos dias são dias bons, mas a gente tem esperança no amanhã porque a gente crê num Deus que é maravilhoso, a gente crê num Deus que é bom, a gente crê num Deus que se importa com a gente. Então por isso que a gente pode ter esperança, por isso que a gente pode olhar para o amanhã, mesmo que as circunstâncias possam ser às vezes desfavoráveis, a gente olha para o amanhã com esperança, porque a gente tem um Deus maravilhoso que cuida da gente, é por isso que a gente o adora. É por isso que a gente louva o nome dele, por isso que a gente agradece, por isso que a gente canta, porque a gente tem um Deus que é muito bom. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você que está aqui pela primeira vez, conhecendo a gente ainda online, você que ainda não nos conhece presencialmente, você seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. A gente gosta de fazer amigos, então manda um oi no chat, manda um oi aí no Instagram ou no YouTube para a gente te conhecer um pouquinho mais, tá bom? Lembrando que a gente já está tendo culto presencial, né, todo domingo às 10 horas da manhã, mas a nossa programação online continua normal. A gente não vai perder todo o avanço que a gente já teve online, e a gente sabe que tem pessoas que só nos acompanham online e outros que nem Salvador são, e a gente não quer perder esse ambiente, esse espaço que a gente tem aqui para crescer junto na palavra de Deus e na presença de Jesus, tá bom? Então vamos adorar a Deus, e antes eu queria orar por você, orar por nossas vidas. Senhor, obrigado, Pai, por mais esse domingo, por mais esse dia que o Senhor nos dá, Pai, em que a Tua misericórdia se renovou sobre a nossa vida. Tua palavra diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e elas se renovam a cada manhã. Então, a gente agradece por isso. Se a gente está vivo agora é porque a Tua misericórdia se renovou, não tem outra explicação. Então, obrigado. Obrigado mesmo, Deus, porque a Tua misericórdia se renovou sobre a nossa vida. Fica com a gente, conecta o nosso coração ao Teu, recebe a nossa adoração, que seja mais do que um culto que a gente assiste pela televisão, pelo celular, mas que cada um de nós aqui, Deus, possa se conectar contigo através do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Adora Jesus de todo o teu coração. Muito boa noite, é um prazer estar aqui com vocês, mesmo que à distância. E eu queria te convidar nesse momento a estar entrando em espírito de adoração. Nós podemos juntos, nesse momento, estar adorando ao nosso Pai, estar entregando o melhor do nosso coração. E eu te convido nesse momento a fazer uma oração cantada junto comigo. Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer.
nosso nos céus. Santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Oh, pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assentar sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assentar sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei.
está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes e relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Eu queria ler um texto contigo, que está lá em Marcos 6, no versículo 30, que diz assim, ó: os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto deles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então eles se afastaram no barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-o reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eles eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde e por isso seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: deem-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram: isto exigirá 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim, eles se assentaram em grupos de 100 e de 50, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo, e também dividiu os 2 peixes entre todos eles.
todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. E alguns textos dizem que as mulheres não foram contadas, nem as crianças. Então, provavelmente eram muito mais de 10.000 pessoas que estavam ali naquele momento. Vamos orar? Pai, obrigado por Tua palavra. Nossa oração é uma só. Fala ao nosso coração em nome de Jesus. Fala ao nosso coração para a glória de Jesus. Fala ao nosso coração por amor a Teu Filho. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo, Pai. Amém. Esse texto diz que um pouco antes, se você ler aqui, você vai perceber que Jesus tinha recebido uma triste notícia. Era a notícia da morte de João Batista, que havia sido decapitado. E Jesus estava muito triste com aquilo. E os discípulos também tinham vindo de uma etapa de pregação e de ministração do Evangelho, de evangelização. Então estava todo mundo muito cansado, muito exausto. E aí Jesus chama os discípulos para irem para um lugar mais deserto. Então eles atravessam de barco para poder ir para um lugar mais deserto, para ficarem reclusos, para descansarem, para recuperarem as suas forças. Só que a fama de Jesus era tanta que as pessoas seguiram o barco de longe, por terra. E quando Jesus chega àquele lugar deserto, já tinha uma multidão esperando por eles. Uma multidão de pessoas aflitas, doentes, pessoas precisando, sedentas pelo que Jesus tinha a oferecer a elas. E aí o tempo vai passando, Jesus vai pregando o Evangelho. Alguns evangelistas vão dizer que eles já estavam ali há 3 dias, acredito, e Jesus fala assim, olha, eles estão aqui há dias, eles estão com fome, a gente tem que alimentar eles. E aí os discípulos dizem, Jesus, Senhor, como é que a gente vai dar de comer para esse povo todo? Tem muita gente, eram milhares de pessoas, era uma grande multidão. E Jesus fala assim, deem vocês de comer a eles. Vê aí o que é que tem. E eles descobrem que tem apenas 5 pães e 2 peixes. E aí Jesus fala, tá ótimo, tá tranquilo, vamos lá, distribuam. E aí Jesus levanta aquele alimento ali para o céu e manda eles separarem grupos, se dividirem em grupos de 50 ou de 100 e distribui aqueles pães. E aquele povo fica completamente satisfeito com aquilo ali. Aquele povo fica completamente alimentado com aqueles pães e com aqueles peixes. Eu passei por esses dias por uma experiência com Deus em relação à nossa obra. Estava muito preocupado com os recursos, com o pouco dinheiro que a gente tinha e com a série de dificuldades e lutas que a gente tem numa obra, de desafios que a gente tem numa obra. E Deus ministrou meu coração assim, Elias. E quando eu fui ler Elias, eu me deparei com aquele texto em que Elias se encontra com a viúva que está prestes a morrer de fome com seu filho. E ele pede comida para ela. E ela fala, eu só tenho um pouco de azeite, um pouco de farinha. E Elias diz, a parte de Deus, da parte de Deus, que não faltaria azeite. Não se acabaria aquela farinha. Enquanto Deus estivesse derramando chuva sobre aquela terra. E aquilo falou profundamente ao meu coração e veio para mim a seguinte expressão no meu coração. O pouco de Deus, o pouco que vem de Deus não acaba. O pouco que vem de Deus não acaba. E eu abracei aquilo para minha vida, abracei aquilo ali para a nossa igreja e comecei a entender que não tinha a ver com a quantidade de dinheiro que tinha na conta, porque Deus ele mesmo levantaria as pessoas que iriam ofertar, que iriam contribuir com essa obra. Ele mesmo seria o provedor da obra dele. A única coisa que eu precisava era crer. A única coisa que eu precisava era
servir e não atrapalhar o que Deus queria fazer, porque Ele iria fazer. E é assim que Deus tem feito com a gente. O pouco dele não tem acabado. E é exatamente assim que aconteceu aqui nesse lugar. Existia pouco pão, existia pouco peixe, mas não acabava. E é interessante que Jesus não transformou 2 peixes em vários peixes. Jesus não transformou esses 5 pães em milhares de pães. Eram esses 5 pães que eram partidos em pedaços menores e que não acabavam. Eram esses 2 peixinhos que eram partidos em pedaços menores e não acabavam. E tanto que no final do texto diz que ainda sobraram vários cestos de pedaços de pão e pedaços de peixe. Não foram cestos com peixes inteiros. Não foram cestos com pães inteiros. Foram cestos com pedaços daqueles 2 peixes e daqueles 5 pães. Isso ministrou muito meu coração. Porque às vezes na nossa vida a gente espera por multiplicação de coisas que nos faltam e a gente quer ver quantidade. A gente quer que os nossos olhos vejam a quantidade. Quando muitas vezes Deus quer que a gente olhe para o pouco e veja esse pouco render. E veja esse pouco suprir. E veja esse pouco ser suficiente. E eu não estou falando só de questões financeiras, ou de suprimento, ou de provisão. Estou falando de tudo na nossa vida. O que é na tua vida hoje que você diz, tem pouco. Tony, isso na minha vida tem pouco. Na minha vida tem pouca paciência. Na minha vida tem pouca fé. Ô Tony, na minha vida tem pouca esperança. Eu olho para os dias que me precedem, né? E eu não tenho esperança. Eu olho para o amanhã e não tenho esperança. Eu olho para a minha vida e não tenho fé. Eu olho para os meus desafios e não tenho fé. O que é que falta na tua vida? Eu olho para a minha vida e falta alegria, tem pouca alegria. O que é na tua vida hoje que você diz tem pouco? Quais são os teus 2 peixes e teus 5 pães hoje? O que é que está faltando na tua vida? Faltava comida para alimentar aquelas pessoas. Faltava provisão para aquelas pessoas. E os discípulos ficaram aflitos com isso. Como é que a gente vai fazer com esse povo todo? Como é que a gente vai alimentar essa galera toda? Mas Jesus estava lá. Jesus estava lá. E isso é que fazia a diferença. Então, eu não sei o que é que tem pouco na tua vida hoje. Mas se Jesus estiver, essa vai ser a diferença. Se Jesus estiver no teu pouco, essa vai ser a diferença. Tem 3 coisas que eu queria extrair desse texto aqui, que eu acho que vai ser precioso na tua vida e na minha vida agora. Amém? 3 coisas. A primeira é que muitas vezes nossas faltas, elas escondem uma falta ainda maior, que é a falta de Deus, que é a falta de Jesus. Muitas vezes as nossas necessidades têm por trás delas uma necessidade muito maior que a necessidade de Jesus. Esse povo queria cura, esse povo precisava de milagres, esse povo buscava Jesus porque queria ouvir o que ele tinha a dizer. Um dos evangelistas, porque esse texto está nos 4 evangelhos, esse episódio aqui é relatado por Mateus, por Marcos, por Lucas e por João. Um deles vai dizer, se eu não me engano João, depois vocês me corrigem, que no final disso aqui quiseram transformar Jesus em rei. Quiseram fazer Jesus um rei, e aí Jesus cai fora. Porque Jesus não tinha interesse em ser um rei político para os judeus, porque ele era o rei de toda a humanidade, ele era o rei do universo. Então muitos que estavam ali queriam um Messias político, queriam um salvador da pátria, um salvador dos judeus. Cada um ali tinha uma necessidade.
Cada um tinha uma necessidade. Só que aqui no texto, ó, no versículo 34, diz assim, ó, porque eram como ovelhas sem pastor. Porque eram ovelhas sem pastor. Jesus reconhece neles uma necessidade muito maior do que todas as necessidades que eles tinham, que era a necessidade de pastoreio, que era a necessidade de Jesus, que era a necessidade dele mesmo. Então, muitas vezes, as nossas necessidades, elas são reais, mas elas escondem uma necessidade muito maior, que é uma necessidade da vida que a gente só encontra em Jesus. Tantas vezes, durante essas semanas, eu preocupado com coisas a comprar, com decisões a tomar em relação à nossa obra, às vezes eu parava e dizia assim, Jesus, eu só quero você. Eu só quero você, eu só quero ouvir tua voz. Eu só quero ser teu filho agora, eu não quero ser pastor da igreja da cidade, eu não quero ser líder de nada. Agora, nesse momento, eu só quero você. Eu só quero tua presença. Eu só quero tua alegria. Eu só quero a paz que a gente encontra quando a gente está na tua presença. Eu só quero desfrutar da tua presença. Você já sentiu isso? Tem momentos da nossa vida que a gente está tão atribulado pelos problemas que a gente esquece que a gente tem Jesus acessível a gente ali, naquele momento. E naquele momento os problemas eles podem perder completamente a força, a importância, porque a gente tem Jesus. Você já sentiu isso? Você já sentiu que muitas vezes tudo que você queria era estar debaixo de uma árvore, sentado com Jesus, chupando um umbu, ou comendo uma maçã, ou chupando melancia, ou a fruta que você goste, mas tudo que você queria é estar ali completamente relaxada na presença de Deus. Porque no final das contas, essa é a nossa grande necessidade. A igreja da cidade, ela precisa infinitamente mais de Jesus do que de um templo, do que de um espaço novo. Essa necessidade existe e é real, mas a gente precisa na nossa vida muito mais da presença dele, da presença que liberta a gente dos nossos pecados, da presença que consola, da presença que confronta, da presença que edifica, da presença que enche o nosso coração. Aqueles homens e mulheres e crianças ficaram ali dias porque existia vida nas palavras de Jesus. Eles estavam ali com fome, porque eles queriam vida, porque eles queriam pastor, porque eles queriam o calor do pastoreio de Jesus. Então, sempre que você olhar para as suas necessidades, se lembre que a maior necessidade que você tem é de Jesus, é da presença de Jesus, é da amizade de Jesus. Conta para mim depois o tamanho que os teus problemas ficaram, o tamanho que os teus problemas ficaram depois que você descobriu a presença de Jesus, a amizade de Jesus, a oração. Tantos cristãos que não conhecem a oração, tanta gente que se diz cristã, mas não conhece a Bíblia, não conhece a palavra de Deus, tanta gente que se diz cristã, mas não nutre uma relação franca com Jesus. Você tem medo de dizer a Jesus os teus pecados, você tem medo de confessar quem você é, você tem medo de dizer para Jesus quais os teus medos, quais os teus temores, quais as tuas angústias. Descubra a presença de Jesus, porque ela pode te transformar. E eu não tenho dúvida nenhuma que ela vai também te guiar e te orientar na resolução dos teus desafios e dos teus problemas. Segundo lugar, segunda coisa que a gente tira desse texto, ele se importa com a gente. Jesus se importa com você. Jesus se importa com a tua vida. Jesus foi o primeiro a notar que aqueles homens e mulheres não tinham pastor. Estavam perdidos em suas vidas, estavam sem orientação, tomando decisões erradas, se frustrando em suas decisões.
se frustrando nas direções que tomavam para suas vidas. Talvez a tua vida é uma coleção de frustrações, porque você caminha sem o pastoreio de Jesus. Talvez a tua vida é um mar de direções erradas, de escolhas equivocadas, porque você escolheu e decidiu tudo sem Jesus, sem a orientação de Jesus, sem a direção de Jesus, sem a influência, sem a amizade dele por você. Então Jesus, ele descobria isso. Ele sabia como aquelas pessoas estavam e ele sabe como você está. Então Jesus identificou primeiro que eles não tinham pastor, que faltava algo na alma deles. E segundo, Jesus notou, percebeu que eles precisavam também de alimento físico, que também existiam necessidades humanas, reais na vida deles, e que Jesus se importava com elas. Então, Jesus também se importa com as nossas necessidades físicas. Jesus também se importa com as nossas emoções. Jesus também se importa com aquilo que a gente é. Jesus se importa também com aquilo que faz falta na nossa vida. E eu não estou te dizendo aqui que Jesus vai te dar tudo que você acha que faz falta na sua vida. Não estou dizendo aqui que Jesus vai satisfazer todas as suas vontades e desejos. Eu estou te dizendo que Ele se importa com você e que Ele considera aquilo que é faltoso na tua vida e que Ele se importa com a tua história. Mas Ele vai te suprir dentro da vontade dEle, Ele vai te suprir dentro do propósito dEle para a tua vida. Não é a gente que vai ensinar para Deus o que é que a gente tem de necessidade. Ele conhece as nossas reais necessidades, porque Ele se importa. E isso é real na nossa vida. Não esquece, sabe? Não esquece que Jesus se importa. Que Jesus se importa muito contigo. Que Jesus ama muito você. Que Ele é o ser nesse universo que mais ama você. Que mais tem amor disponível por tua vida. Em último lugar, para a gente orar, o pouco que a gente tiver na presença de Jesus nos vai ser suficiente. O pouco que tiver na nossa vida, se a presença de Jesus estiver nela, vai ser suficiente. No finalzinho desse texto, diz que todas essas pessoas foram satisfeitas. Os que comeram, versículo 44, foram 5.000 homens. E no 42 diz, todos comeram e ficaram satisfeitos. Porque aquilo que Jesus multiplica nos satisfaz. Aquilo que vem da mão de Jesus para a nossa vida nos satisfaz. E o que Deus tem para a gente vem da mão dele. Deixa eu contar para vocês uma história. Quando eu terminei o seminário, eu voltei para Salvador e meu pastor me falou assim, pastor Renato falou assim, Tony, você ficou 4 anos fora. Você ficou 4 anos longe, a igreja é outra, são outras pessoas, muita gente nova e as pessoas ainda não te conhecem bem. Então, durante o primeiro ano que você ficar aqui em Salvador, você vai ficar conhecendo a igreja, servindo, pastoreando, cuidando, mas a gente ainda não vai te ordenar como pastor, porque eu quero que a igreja te conheça, e quando a igreja te conhecer, vai ser a igreja te consagrando. Não vai ser eu, vai ser a igreja te consagrando. E eu falei, não, beleza, tudo certo e tal. E só que outros 3 amigos meus que tinham feito seminário na mesma época que eu, mas que tinham feito seminários aqui em Salvador, eles seriam ordenados já naquele ano ali que eu estava chegando. Porque eles estavam aqui durante todo o período de seminário deles, servindo a igreja, pastoreando. A igreja já os tinha como pastores. E eu lembro que na consagração deles ao ministério pastoral, eu fiquei com um misto de muita alegria por eles, porque os amava e estava feliz com eles, mas eu também fiquei um pouco triste porque eu queria estar vivendo aquilo ali junto com eles. Eu queria também estar sendo ordenado ali, eu queria também estar provando daquele momento. Então eu senti assim um misto de alegria, mas tristeza também,
E eu lembro que eu voltei para casa, peguei meu ônibus, voltei para casa e estava voltando para casa à noite, assim, na rua e orando por isso, né? Orando por aquele sentimento. E naquele momento ali, o Espírito Santo falou claramente comigo: o que é para você vem das minhas mãos, no meu tempo, das minhas mãos. E eu entendi que tudo que Deus me desse a partir dali viria dele, e é dele que eu deveria esperar, e no tempo que ele resolvesse me dar. E 1 ano depois eu fui ordenado, e foi lindo, e foi maravilhoso, e foi mais saudável, e eu concordei muito com o que o pastor Renato tinha feito, e achei que foi o melhor mesmo. Mas teve um gosto tão precioso por conta daquela palavra que eu tinha recebido 1 ano atrás. Então, o que vem de Deus para a nossa vida é muito melhor. O que vem da mão de Jesus é muito melhor. E às vezes, a princípio parece pouco. Às vezes parece pouco, mas existe o efeito multiplicador. O que vem de Jesus para a nossa vida vem com efeito multiplicador. Vem com efeito multiplicador. O que Jesus te dá vem com efeito multiplicador e não acaba. O que vem de Jesus para a tua vida vem com suficiência, porque vem dele. E ele sabe exatamente do que nós precisamos. E ele sabe exatamente do que você precisa. Ele sabe exatamente do que eu preciso. Muito das nossas frustrações é porque esperamos o que Deus não nos prometeu. Muito do que nós nos chateamos e nos entristecemos é porque queremos o que Jesus não nos prometeu. Porque queremos o que Jesus não quer nos dar. Porque queremos o que Deus não tem para nós. Porque queremos o que Deus não nos ofereceu. Então a alegria, a felicidade plena, o contentamento da nossa vida vem quando a gente percebe que tem coisas que são de Deus para a nossa vida e tem coisas que não. Tem coisas que é Ele te dando e tem coisas que não. Tem coisa que é você se presenteando. Tem coisa que é o inimigo te oferecendo. Mas tem coisa que é Deus te oferecendo. Por que que Jesus não aceitou o que o diabo tinha para ele na tentação lá do deserto? Porque não vinha de Deus, vinha do seu maior inimigo. E qualquer coisa que viesse do seu maior inimigo não fazia sentido. Então, aquilo que vem de Deus é bom, perfeito e agradável e é suficiente para a tua vida. E não esquece que o pouco na presença de Jesus é muito e é suficiente e não acaba, porque Deus é o nosso provedor, porque Jesus é o nosso amigo, porque Ele se importa conosco. E no final de tudo, você vai descobrir que do que mais você precisa, do que mais você necessita é da presença de Jesus na tua vida. Amém? Deixa eu orar por você. Pai, eu queria te colocar a vida de cada pessoa, Deus, que assiste esse vídeo agora e sente que falta algo em sua vida. Sente que tem coisas na sua vida que ela não tem, mas que gostaria de ter. Eu quero te pedir em nome de Jesus que cada um de nós, Pai, descubra a suficiência no Senhor. Descubra a presença de Jesus e o quanto Jesus é suficiente em nossas vidas. Descubra também o quanto tu se importa e descubra também, Pai, o quanto pouco que o Senhor nos der será muito e completamente suficiente para nos saciar, seja provisão financeira, sejam questões emocionais, sejam questões de qualquer natureza. Se tiver na tua presença, vai ser suficiente e vai dar, vai bastar, vai suprir. Amém. Deus abençoe muito você. Se você gostou dessa palavra, abençoou muito a vida, tocou teu coração, você vai curtir aqui no YouTube, você vai compartilhar com alguém, pegar o link, compartilhar com alguém que você ama e vai mandar uma mensagem assim, ó, ouve essa palavra, assiste isso aqui que é para você, tá bom?
Deus abençoe muito o teu coração. Não desanima, não desiste. Deus é bom. Continuará sendo bom na tua vida. Amém? Abraço grande. Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Para sempre, amém. Na terra como é no céu, deixa o céu descer. Na terra como é no céu, deixa o céu